Hoje, apesar de ser um dia onde eu e meu filho estamos comemorando mais um ano de vida, mas foi um dia cheio de trabalho. Um dia em que até às 18 horas, até às 6 e pouco, ainda estava ocupado, com pessoas. Mas nos colocamos ali por alguns minutos de joelhos naquela sala, naquele escritório, para buscar a presença do Espírito Santo e pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos concedesse, meu sobrinho, Dr. Bruno, uma palavra para trazer para todos os irmãos, para todos aqui presentes nesta noite. E não me causou preocupação breve tempo. Era uma mensagem que eu não tinha pronta no meu coração e nem no rol de estudo, mas nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo. E como o Senhor Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele provê todas as coisas, e nós cremos e confiamos nessa promessa, é que naquele momento, num breve tempo, questão de minutos, nos ajoelhamos e pedimos a orientação do Espírito Santo, uma palavra da parte de Deus, porque não poderia perder esta oportunidade nesta noite. Mais do que comemorarmos o simples aniversário, mais do que isso, nós precisamos, irmão, de salvação. Todos nós, é bom nós nos congratularmos, é bom estarmos juntos como família, como irmãos, nessa grande família de Jesus Cristo. Mas mais do que isso, Alexandre, nós todos temos que almejar, buscar incessantemente a salvação. Foi para isso, doutora Marina, que Jesus veio ao mundo. Jesus abdicou do seu trono. Ele estava lá, ao lado de Deus o Pai. Ele estava ali reinando. E ele abdicou de toda a sua condição de filho de Deus. Ele abdicou ali do seu reino, onde os anjos estavam ali, estão para servir a Deus o Pai e ao Deus Filho Jesus. E ele abandonou toda aquela honra, aquele trono majestoso, para descer ao céu e se encarnar, se fazer homem. Ele veio a este mundo, se encarnou, nasceu do ventre de uma mulher, porque a palavra vai dizer, o apóstolo Paulo, que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, teria que sair por um homem, não por um homem qualquer, não por uma mulher qualquer, mas através do Filho de Deus, que se encarnou, se fez homem, habitou entre nós com uma única finalidade. A finalidade da vinda do Filho do Homem, que é assim que Jesus é chamado, Filho do Homem, só teve uma finalidade: salvar a todos que crescem. Todos aqueles que clamassem a Ele por salvação. Para isso, Alexandre, que Jesus foi. Ele veio para salvar o perdido. Ele veio para buscar as ovelhas que estavam desgarradas do rebanho. E nós, a palavra diz, que nós estávamos como ovelhas desgarradas, sem pastor. E nós temos na pessoa de Jesus o verdadeiro pastor das ovelhas. Para isso Jesus veio. E nesta noite, amados, o Espírito Santo nos trouxe essa palavra. O pregador não tem que se preocupar, até porque nós não sabemos a necessidade espiritual de nenhum dos irmãos aqui presentes. Nenhum desses parentes aqui presentes, eu sei a necessidade, não sei a necessidade espiritual. Que palavra a doutora Marina precisa nesta noite? Eu não sei que palavra meu sobrinho Alexandre precisa ouvir nesta noite. Eu não sei, mas eu sirvo a um Deus que ele subsiste em três pessoas. Ele subsiste na pessoa do Pai, ele subsiste na pessoa do Filho, ele subsiste na pessoa do Espírito Santo. E é Ele, esse Espírito Santo, que está conosco nesta noite. Ele que sonda as nossas mentes. A palavra diz que antes de nós proferirmos uma palavra ou formularmos um pensamento, Deus já sabe o que você está pensando, o que você vai falar. E é esse Espírito Santo em que nesta noite eu confio que a palavra terá um destino, terá um alvo nos vossos corações, as vossas almas, para que mais do que uma comemoração,
mais do que um cantar de um parabéns, mais do que o partir de um bolo, mais do que tomar e saborear um refrigerante. Esta noite, o grande presente para todos nós é Jesus. O grande presente de Deus. O grande presente de Deus rejeitado pela humanidade. A Bíblia diz que Jesus é a pedra rejeitada. É a pedra que os construtores rejeitaram. E Jesus é rejeitado até hoje por nós. Jesus até hoje não está no primeiro plano das nossas vidas. E essa passagem, meus amados, essa passagem vai ser relatada pelo evangelista Lucas. Para quem não sabe, o evangelista Lucas era um médico. Era um médico que abdicou da sua profissão da medicina para seguir os passos de Jesus. Lucas seguiu os passos de Jesus. Lucas seguiu os passos do apóstolo Paulo. E Lucas nos deixou o terceiro evangelho do Novo Testamento. Nós temos os 4 evangelhos. Nós temos o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Então o Dr. Lucas foi quem escreveu esses escritos. E o Dr. Lucas vai nos mostrar uma passagem, um dos eventos desse ministério terreno de Jesus. E nesse capítulo, o nosso Dr. Lucas, o nosso servo de Deus, servo de Jesus Lucas, vai estar presente nessa cena. Tanto que quando se diz que são os 2 discípulos do caminho de Emaús, os estudiosos, Elton Júnior refere que um desses 2 discípulos era o próprio Lucas, o próprio narrador da cena. O próprio escritor da cena estava ali, naquele momento, naquela estrada. E Lucas, juntamente com um homem chamado Cleopas, que a Bíblia chama apenas pelo nome Cleopas. Mas, numa outra passagem, a palavra vai explicar quem era, né, Cleopas. Cleopas era casado com uma irmã de Maria, também chamada Maria. A Maria, mãe de Jesus. E Cleopas era casado com Maria, irmã da Maria, de Maria, mãe de Jesus. E vai dizer também que Cleopas era pai de um dos 12 apóstolos, chamado Tiago. Não o Tiago, irmão de Jesus, mas o Tiago apóstolo era chamado de Tiago o Menor, um dos 12 apóstolos de Jesus. Então esse homem aqui era pai de Tiago Menor. E esses 2 homens, Lucas, vai dizer para nós, vai narrar um acontecimento no terceiro dia. Todos nós aqui sabemos que Jesus, ele foi julgado na madrugada da quinta para a sexta-feira da Semana Santa, da semana que o judeu comemorava naquela época como a semana da Páscoa. Jesus foi condenado, julgado e condenado e crucificado na semana da Páscoa. E Jesus, todos aqui sabem, na hora 9 da sexta-feira. Qual é a hora 9? Às 3 horas da tarde, Jesus estava crucificado, estava dando as suas últimas palavras. Quando ele disse ao Pai, Pai, está tudo consumado. Jesus falou ali, inclusive na língua grega, ele disse na cruz, tetelestai. Pai, está tudo consumado e eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Naquele momento, na hora 9, porque o judeu conta a hora do dia a partir das 6 horas da manhã. Então a hora 9 para o judeu é 6 horas mais 9, 3 horas da tarde. Jesus morre. Jesus é crucificado. E Jesus, após ser retirado daquela cruz, ele foi sepultado em um túmulo. A palavra diz que em um túmulo de um homem rico. Jesus viveu como pobre. Certa vez Jesus disse, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus viveu como pobre. Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, viveu como pobre. Jesus disse, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus não tinha casa. Jesus não tinha cama. Jesus não tinha nenhum conforto. Abdicou de tudo para salvar pecadores, para salvar homens de coração puro.
para salvar mulheres de coração duros. Então esse Jesus foi crucificado e morto, e foi retirado o seu corpo, e foi sepultado. Isaías já profetizou 700 anos, que como rico ele seria enterrado. Como assim? O túmulo de José de Arimateia, um homem rico da época, um homem seguidor de Jesus Cristo. Esse homem ofereceu seu próprio túmulo, que jamais havia sido usado, e um túmulo de rico. Jesus, ele entregou e ele ofertou para Jesus, para a família enterrar Jesus. E Jesus foi colocado naquele túmulo. E ali foi colocada uma pedra, porque o Império Romano queria se certificar que não iam roubar o corpo. Porque dizia-se naquela época que Jesus não ressuscitaria. E o Império Romano, temendo que alguém roubasse o corpo para dizer que Jesus havia ressuscitado, eles colocaram uma pedra. Uma pedra que homens não conseguiriam retirar de lá. E Jesus, o anjo do Senhor, compareceu ali, retirou aquela pedra, e Jesus saiu daquele túmulo ao terceiro dia. E a passagem vai dizer o seguinte no versículo 13: e eis que no mesmo dia da ressurreição, doutora Maria, no mesmo dia que Jesus ressuscitou, no terceiro dia, no domingo, nesse mesmo dia, o texto vai dizer que 2 homens estavam caminhando numa estrada, indo de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. E Lucas, um desses 2 discípulos, ele era um dos 2, porque ele estava narrando o fato. Então esses 2 discípulos estavam indo chateados, tristes, decepcionados e frustrados, porque o Mestre Jesus, o Mestre Jesus havia sido morto. E até aquele momento, eles não tinham tido nenhum contato com Jesus. Nem Lucas e nem Cleófas haviam visto Jesus ainda. Eles estavam desolados, como todas as pessoas que vivem sem Jesus. As pessoas que vivem sem Jesus, as pessoas que vivem sem a salvação de Jesus, vivem desolados. Há um vazio, doutor Bruno. Há um vazio dentro das pessoas que não tem Jesus ainda como Salvador. Dizem aí os estudiosos que o tamanho do vazio de cada ser humano é o tamanho de Jesus. É o lugar a ser ocupado por Jesus. É esse o vazio. Nós procuramos formações acadêmicas, nós procuramos um carro melhor, nós procuramos, irmão J. Abreu, uma casa mais confortável. Nós procuramos uma posição social melhor. Nós queremos ter uma vida saudável. Nós queremos viver muitos anos na face da terra com conforto. Nós queremos ter as coisas materiais, mas não temos buscado o principal das nossas vidas, que é a salvação. Aquilo que Deus tem de melhor para oferecer para nós, que é a salvação. E nesse momento, esses 2 homens, Lucas e Cleópas, estão desolados. O nosso mestre morreu. Aquele que nós achávamos que era o nosso Salvador, aquele que nós achávamos que iria nos libertar do Império Romano, da servidão, da escravidão que o Império Romano impunha ao povo de Israel. Naquele momento, Israel vivia subjugada ao Império Romano. Era o Império Romano que mandava, que reinava ali sobre todas as nações e sobre Israel. Então esses 2 homens estão voltando de Jerusalém, inclusive desobedecendo a própria ordem de Jesus, porque Jesus já havia dito para eles: não saiam de Jerusalém. Não saiam, doutora Marina, de Jerusalém. Jesus havia dado a ordem que eles não saíssem de Jerusalém até que sejais revestidos do Espírito Santo. Jesus deu uma ordem: não abandonem Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Não saiam da presença do Pai. Não se afastem de Jerusalém.
não saiam de Jerusalém, não desçam para Emaús. Não desçam para Emaús. Muitas vezes, irmãos, nós saímos da presença de Deus. Muitas vezes nós saímos da presença de Jesus. Muitas vezes nós saímos da presença do Espírito Santo e vamos procurar lugares baixos. Vamos procurar as coisas do mundo, as coisas que nos condenam, as coisas que nos tiram a nossa salvação. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos saindo de Jerusalém, estamos saindo da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, desobedecendo a ordem de Jesus e indo para Emaús, indo para lugares baixos. E esses discípulos desolados, desobedecendo a ordem de Jesus, estavam tão entristecidos com aquele fato que eles estavam ali, indo para a aldeia de Emaús. E no meio desse caminho, meus amados, surge quem? Quem é que surge nesse caminho? Surge Jesus. Me lembrei hoje, quando eu estava aqui meditando sobre essa passagem, eu me lembrei de um folheto, Elton Júnior, que na minha infância me entregaram esse folheto. Eu não sei nem se esse folheto deve ter pela internet o teor dele. Esse folheto, esse panfleto, ele tinha um título, acho que o Mesquita deve ter lido também. O título, a epígrafe era Pegadas na Areia. Pegadas na areia. E lembro-me que aquele panfleto falava de uma pessoa que estava passando por um grave problema. E aquele grave problema, a pessoa estava andando e meditando na areia do mar, da praia. Estava caminhando. Aí, quando num dado momento ele achava que só era ele que estava caminhando sozinho, ele olhou para trás, segundo o relato do panfleto, e havia 4 pegadas. Havia 4 pegadas. Havia um segundo homem caminhando junto com aquela pessoa. E esse segundo homem, segundo o panfleto, simbolizava a pessoa de Jesus. Então esses 2 discípulos se achavam abandonados por Deus. Se achavam sem rumo, sem nenhum destino, se achavam desamparados e desolados. E eles estavam ali, indo para Emaús, estavam se afastando do lugar da bênção. Jesus estava em Jerusalém, mas aqueles homens estavam indo para Emaús. Muitas vezes, doutora Marina, Jesus está num lugar e nós estamos caminhando para outro, totalmente dissoluto nos ensinamentos da Escritura Sagrada. Esses homens estavam andando naquela estrada, quando de repente um terceiro homem começa a andar com aqueles 2 homens, Alexandre. Começa a andar. Um homem começa a andar naquele momento, claro. Imagino eu, se eu pudesse contemplar ou imaginar a visão naquele momento, daquele dia, Tom Júnior, a cidade de Jerusalém e aquelas aldeias ao redor estavam cheias de pessoas. Havia sido condenado e morto o Filho de Deus. Havia sido crucificado o Filho de Deus. O Messias havia sido crucificado e todos aqueles seguidores haviam marchado para Jerusalém. Todos queriam ver pela última vez a figura, o semblante de Jesus. Eu imagino, Marielle, que ali estava milhares de pessoas andando por aquelas estradas próximas a Jerusalém. O texto fala que a cidade, que essa aldeia de Emaús distava 60 estádios. Para que os irmãos tenham uma ideia, 60 estádios equivale a mais ou menos 12 quilômetros da cidade de Jerusalém para Emaús. 12 quilômetros, Marielle, aproximadamente. Esses discípulos estavam conversando entre si, conversando sobre si, entre si, a respeito dos fatos. E de repente o homem se aproxima daqueles 2, começa a caminhar com eles e pergunta: o que vocês estão conversando? O que vocês estão conversando? De que vocês falam? Jesus entra naquele diálogo e aqueles homens, sem perceber que era Jesus. Nós não percebemos quando Jesus está do nosso lado, Alexandre. Nós não percebemos muitas vezes quando Jesus está do nosso lado. Os nossos olhos não permitem que nós contemplemos a santidade de Jesus.
Os nossos olhos, os nossos pecados, irmão J. Abreu, não permitem que nós possamos identificar a presença de Jesus. Jesus estava ali, mas aqueles homens não perceberam. Eles não conseguiram, com os olhos que estavam ali angustiados, não perceberam que era Jesus. E aqueles homens dizem para Jesus, sem saber que era Jesus: tu não és peregrino? Quem tu és? Tu não sabes tudo o que aconteceu? Tu não sabes do assunto do momento? É o assunto que se fala em Jerusalém. É o assunto de Israel. É a morte de Jesus. O nosso mestre, o nosso Senhor morreu. Foi crucificado. Tu não sabes disso? E o diálogo persiste ali daqueles dois homens, Lucas e Cleopas, conversando, mas sem perceber que era Jesus. Muitas vezes, Elton Júlio, Jesus está do nosso lado, nos assistindo, está do nosso lado, pronto para ouvir a nossa súplica. E nós não percebemos que Jesus está do nosso lado. Muitas vezes, doutora Marina, os nossos projetos estão andando, porque Jesus está do nosso lado. E nós não percebemos que Jesus está do nosso lado. Muitas vezes somos seres humanos tão mal agradecidos, que nós concluímos projetos e achamos que fomos nós que o fizemos. O ser humano é assim, minha cunhada, minha irmã Francisquinha. O ser humano é assim. Nós somos ingratos por natureza. Nós deitamos na cama de noite sem botar o joelho no chão, agradecendo a Jesus pelo dia. Nós levantamos de manhã da cama sem botar um joelho no chão. Se tocarmos os nossos joelhos, não tem um arranhão, não tem nenhuma marca de oração. E nós nos tornamos pessoas ingratas. Jesus está do nosso lado, fazendo realizar os projetos, porque tem alguém em oração. Tem alguém intercedendo por nós. Sempre alguém mais intercedendo por nós. Sempre alguém com o joelho no chão intercedendo por nós. Pode ser os nossos pais, pode ser os nossos irmãos, pode ser os nossos sobrinhos, nossos tios. Alguém está em oração. Alguém está intercedendo ao Senhor que mova esses corações. E muitas vezes, doutor Bruno, Jesus está do nosso lado. Às vezes um acidente fatal que iria acontecer na estrada, porque alguém está intercedendo, Jesus deu o livramento. E a pessoa não percebeu que Jesus deu o livramento. Muitas vezes uma doença que viria gravemente na nossa vida, Jesus passa aquela doença da nossa vida, porque alguém está intercedendo em oração por nós. Então, meus amados, nós precisamos identificar a presença de Jesus. E aqueles dois homens, discípulos de Jesus, que acompanharam Jesus, que viram os sinais, os prodígios, viu Jesus curar enfermos, viu Jesus ressuscitar mortos. Jesus ressuscitou pessoas mortas como Lázaro, que já havia 4 dias que havia morrido. 4 dias as irmãs de Lázaro, quando vão receber Jesus, disse: Senhor, o Senhor chegou tarde. Nós chamamos o Senhor há 4 dias atrás. E o Senhor veio agora. Não tem mais jeito. Lázaro já está com mau cheiro. Já está podre, já está fedendo, já exala mau cheiro. Já são 4 dias de morto. Então, meus amados, para Jesus não tem limite. Nós estamos lidando com o Filho de Deus, o Filho do homem Jesus, o Todo-Poderoso, que é capaz de curar qualquer ferida, é capaz de perdoar a qualquer pecado. A Bíblia diz que mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, Jesus irá purificar, irá limpar. Pode ser vermelho que nem a escarlata, ele tornará mais alvo do que a neve. Tornará limpo as nossas almas e os nossos corações. Então é esse Jesus que esses homens não perceberam que ele estava caminhando com eles. E diz o relato de Lucas que quando se aproximavam da aldeia de Emaús, chegando perto da residência de um deles, eles resolveram chamar aquele homem. Disse: já é tarde para o senhor seguir andando nessa estrada, já é tarde, repousa conosco, descansa conosco, te alimenta conosco. E sem perceber, eles estavam convidando Jesus para entrar na sua casa.
Irmãos, há uma mensagem aqui, irmãos, eu senti no Espírito Santo. Nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa casa. Nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa vida. Jesus disse em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e cearei com ele. Jesus prometeu isso em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Então nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa casa. E a nossa casa é a nossa alma. A nossa casa não é física. Paulo disse, não sabeis que os vossos corpos são templo do Espírito Santo? Não sabeis que os vossos corpos é templo do Espírito Santo? Vocês não sabem disso? Paulo perguntou aos coríntios, vocês não sabem que os vossos corpos devem estar à disposição do Espírito Santo? Vocês não sabem disso? Paulo perguntando aos coríntios e pergunta para nós nesta noite. Então nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa casa. Precisamos urgentemente. E Jesus, sem aqueles homens perceberem que era Jesus, Jesus atendeu o convite e entrou naquela casa. E ali eles foram cear, eu imagino, altas horas da madrugada, altas horas do domingo. Jesus entra naquela casa a convite daqueles dois homens e Jesus se assenta na mesa. Até então eles não sabiam que era Jesus. E naquele momento, quando foi partir o pão, é que os olhos deles se abriram. Porque eles viram a forma como Jesus partiu o pão. Eles se identificaram porque na quarta-feira para a quinta, eles comemoraram a última ceia. Naquela mesma semana, irmã Francisquinha, Jesus, ele estabeleceu a ceia. Ele fez a última ceia com os seus discípulos. Estava ali aqueles discípulos acompanhando e vendo a cena. Quando eles viram partir do pão, como aquele homem estava partindo o pão, eles identificaram. É Jesus. É Jesus. Os olhos deles se abriram. Quando nós estamos em pecado, os nossos olhos não conseguem ver Jesus. Quando nós estamos em pecado, com esse câncer chamado pecado, nós não conseguimos identificar a presença de Jesus. É preciso que as escamas caiam dos olhos. Paulo, quando caiu literalmente do cavalo na estrada de Damasco, quando ele caiu do cavalo, ele caiu e caiu cego. E dias depois, Deus manda Ananias orar por Paulo. E a palavra vai dizer no livro de Atos que caíram dos olhos de Paulo como que escamas. Os olhos do pecador têm escamas. Ele não consegue identificar Jesus. Os olhos do pecador não conseguem identificar a presença de Jesus. Os olhos do pecador não conseguem contemplar a salvação de Jesus. A salvação passa, meu irmão, ao longe, porque não conseguimos identificar a presença salvadora de Jesus. E quando Jesus partiu aquele pão, aqueles homens identificaram: é Jesus. É Jesus, Cleopas. Lucas disse: é Jesus, Cleopas. É Jesus que estava conosco o tempo todo e nós não percebemos. Aí um deles diz assim: não ardia o nosso coração? E não ardia o nosso coração naquele momento? Será que o nosso coração não ardia percebendo que era Jesus? Meus amados, quando nós estamos sem Jesus, o nosso coração não arde. A palavra é proferida e não encontra um terreno para receber a palavra. Jesus contou certa vez uma parábola. Me desculpe o alongamento, mas é mais importante a salvação de todos do que um bolo partido em parabéns para você. Então me perdoe o alongamento, mas é necessário, porque quando eu me ponho de joelho meia-noite, é pedindo por salvação por todos. É pedindo por salvação por todos. Então aqueles homens, só quando viram o partir do pão, é que eles perceberam que era Jesus. E eles disseram: não ardia o nosso peito, não ardia o nosso coração naquele momento, não percebemos que era Jesus que estava do nosso lado. Jesus, meu irmão, está passando nesta noite.
Jesus prometeu que não nos abandonaria, irmão JW. Alexandre, Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar-vos o outro Consolador. Jesus não subiu aos céus e abandonou a raça humana, não. Ele mandou um substituto à altura, no mesmo nível dele, chamado o Espírito Santo. E ele disse: eu vou voltar ao Pai, mas eu vou enviar-vos do céu o outro Consolador. Outra pessoa da Trindade, da divindade, chamado Espírito Santo. Jesus disse: ele estará convosco até a consumação. O Espírito Santo, que a doutora Marina está conosco, está aqui nesta noite. O que é que garante que ele está aqui nessa noite? A palavra. A palavra diz que onde tiver dois ou mais, reunidos em nome de Jesus, o Espírito Santo estaria no meio. Ele está passando aqui nessa noite. Ele está passando aqui nessa noite. Ele está em busca de salvos. Ele está em busca de arrependidos. Ele está em busca de pessoas que querem se afastar do pecado. Ele está em busca de pessoas que abram os seus olhos. Ele está em busca de pessoas que queiram que as escamas dos olhos caiam dos seus olhos. Ele está em busca de pessoas que estão ardendo o peito nesta noite, mas ainda não perceberam que é Jesus. Meus amados, esta é a obra da salvação. Jesus está passando por nós. O Espírito Santo está passando por nós, querendo nos salvar. A palavra vai dizer: se hoje ouvides, Marielle, a minha voz, o próprio Pai falando na Escritura, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações. A palavra diz que nós temos coração duro. Nós ouvimos a palavra e não nos arrependemos. Nós ouvimos a palavra e não nos convertemos. Nós ouvimos a palavra e não mudamos as nossas vidas. Nós ouvimos a palavra e não muda nada na nossa vida, porque os nossos olhos estão cheios de escamas e o nosso coração está pior do que pedra. E a palavra não consegue entrar nestes ouvidos, nestes corações e nestas almas. Então, meus amados, temos que orar ao Senhor, pedindo que Ele quebrante, que Ele quebre o nosso orgulho, que Ele quebre a nossa falta de entendimento e possa entrar na nossa vida. Ele quer entrar no nosso caminho, como Ele entrou no caminho dos discípulos na estrada de Emaús. Ele quer entrar na vida, como Ele entrou na vida de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, matador de crente, matador de cristão, e Ele transformou a vida de Paulo. Então Jesus está passando nessa noite. Jesus quer ter um encontro conosco. Ele quer entrar em nossa casa, Ele quer entrar em nossos corações, na nossa morada, e Ele quer ter relacionamento. Jesus é um Deus de relacionamento. Não sejamos como os demônios. Os demônios, certa vez Jesus vai descer do barco, e ao descer do barco, um homem possuído por demônios se aproxima do barco que Jesus estava descendo. E ele, o relato diz que ele se aproximou de Jesus, se prostrou diante de Jesus e adorou a Jesus. Então, como assim? Como assim? Não, um demônio? Um homem possuído de 100.000 demônios, que quando Jesus perguntou: como é o teu nome? Ele disse: meu nome é Legião. Naquele tempo, legião significava um pelotão do exército romano composto por 100.000 soldados. Ele disse: meu nome é Legião, que aquele homem possuía 100.000 demônios dentro do corpo dele. E ele se aproximou de Jesus, viu que era o Filho de Deus, se prostrou no chão, adorou, mas em seguida ele se revela como o diabo. Ele se revela como demônio, irmão J. Abreu. Imediatamente depois de se prostrar e adorar, ele vai dizer: o que temos nós contigo, Jesus? O que temos nós contigo, Jesus? Os demônios não têm relacionamento com Jesus. Os perdidos não têm relacionamento com Jesus. Os perdidos não têm nenhum relacionamento com Jesus. Não têm uma vida com Jesus. Se comportam semelhantemente aos demônios que disseram, adoraram, se prostraram. Porque a palavra diz que todo joelho se dobrará
Haverá um dia, doutor Bruno, que todo joelho, até dos condenados, irá se dobrar. Todo joelho se dobrará diante do Deus Todo-Poderoso, diante de Jesus. Todos, até os condenados, irão se ajoelhar, irão ser humilhados na presença de Jesus. A Bíblia diz, todo joelho se dobrará. O joelho do Lula vai se dobrar. O joelho do Alexandre de Moraes vai se dobrar. O joelho do Hitler vai se dobrar. Mussolini e todos os tiranos da história da humanidade irão se dobrar diante do Rei Jesus para serem julgados e condenados ao lago de fogo. Todo joelho se dobrará. Então, nós precisamos ter relacionamento com Jesus. Não basta conhecer Jesus. Não basta se prostrar diante de Jesus. Nós temos que ter um relacionamento da hora que dormimos até o outro dia quando acordamos. Relacionamento com Jesus. Senão, doutora Marina, seremos semelhantes aos demônios que se dobram, adoram, mas não têm relacionamento. Quando eles disseram, que temos nós contigo, Jesus? Que temos nós? Nada. O que temos com Jesus? O que temos com a salvação das nossas almas? Nada. Porque nós não temos Jesus. Nós queremos riqueza, carro novo, emprego bom, dinheiro na conta. Nós queremos prestígio. Nós queremos ser poderosos. Queremos ser políticos poderosos. Queremos ser mandatários. Mas nós não queremos morar no céu com Jesus. Nós não queremos vínculo com esse Jesus. Por isso ele é rejeitado. Por isso ainda hoje a humanidade rejeita Jesus. Porque nós não sabemos que Jesus está caminhando conosco. Nós não sabemos. Meus amados, esta palavra, tenho certeza que vindo do trono de Deus. Tenho certeza que essa palavra que não foi programada por mim, porque eu sou um simples obreiro da seara. Eu sou um simples trabalhador da seara. Tão pequeno, tão pobre de conhecimento, mas que me coloco à disposição do Rei, à disposição do Rei dos Reis. Quando Jesus vier, vai estar escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É desse Rei que eu falo, é esse Rei que eu defendo, e é esse Rei que eu trago essa palavra. Eu agradeço a Deus o Pai, ao Deus Jesus. Eu agradeço ao Deus o Espírito Santo, por essa rica oportunidade. Quantos dias eu ansiava de falar a palavra para o doutor Bruno? Quantos dias eu ansiava, doutora Marina, de falar a palavra para a senhora? Quantos dias eu ansiava de falar a palavra para o Mesquita? Quantos dias eu ansiava de falar a palavra para a irmã Francisca? Quantos dias eu ansiava de falar a palavra para o Alexandre? Quantos dias? Quantos dias? Quantos dias de oração? Quantas vezes o joelho no chão e chorando e pingando lágrimas sobre essas Bíblias que eu uso para estudar? Quantas vezes eu mancho a capa das minhas Bíblias chorando por essas almas que ainda não se encontraram com Jesus, por essas almas que estão na estrada de Emaús, longe de Jerusalém, longe da salvação, se afastando de Jerusalém como aqueles discípulos. Irmãos, voltem para Jerusalém, irmãos. Voltem para Jerusalém, irmãos. É lá que está Jesus, simbolicamente. Voltem para a presença de Jesus. Voltem a ter relacionamento com Jesus. Porque é lá que está Jesus. É lá que está a salvação. A Bíblia diz que nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. É por Ele, a Bíblia diz que é por Ele são todas as coisas convergem para Jesus, inclusive nossas vidas. E se nós não entendermos isso, se os nossos olhos não forem abertos, nós perderemos a salvação. O livro de Hebreus, para encerrar, Hebreus capítulo 2, versículo 3, vai dizer: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Como nós poderemos negligenciar por pecado, por caprichos, por vaidade, riqueza, desejos corporais?
Será que nós vamos negligenciar tão grande salvação? Hebreus pergunta: como poderíamos ser tão burros, tão tolos, tão idiotas, de negligenciarmos tão grande salvação? Não negligenciemos, nenhum de nós aqui, a salvação que vem do Senhor, a salvação que vem de Cristo, a salvação que vem pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesta noite, e que gere fé, que abra nossos olhos, derrube as escamas dos nossos olhos, e nós possamos finalmente entregarmos as nossas vidas para a quem de direito, porque dele viemos e temos que voltar para ele. Porque o outro caminho chama-se Lago de Fogo, inferno. O lugar que perguntaram para Jesus: Jesus, o que é o inferno, Jesus? É o lugar onde o verme não morre, a ferida não sara e o fogo não se apaga. E não é para lá que nós queremos que os nossos familiares, os nossos amigos e parentes se dirijam. Que Deus nos abençoe, amado. Vamos ficar de pé, meus amados, vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Eu peço ao Elton Júnior que nos dirija em oração nesse momento, agradecendo por essas vidas, agradecendo por essa grande oportunidade que Deus está nos dando mais uma vez para que haja salvação. E eu digo uma coisa nesse momento, meus amados: arde no meu peito, se alguém entre vós nesse momento quiser se pronunciar, levantando sua mão e aceitando Jesus como Salvador da sua alma, é hoje. É hoje. A salvação é hoje. A salvação não é para amanhã, Bruno. Não é para depois de amanhã, nem para o ano que vem, porque não sabemos o dia de amanhã. Não nos pertence o dia de amanhã. Se alguém nesta noite sentir o desejo, o peito ardendo nessa noite para aceitar Jesus, está aberto. O espaço está aberto para que eu possa orar por essa alma que quer um encontro, que quer se entregar de forma integral para Jesus. O Elton Júnior vai orar. Após a oração, está aberto a oportunidade para quem quiser, não tenho vergonha. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele também diante do Pai. A mesma forma que nós tratamos Jesus na nossa vida, Jesus ele vai nos negar diante do Pai. Então não temos que ter vergonha de aceitar Jesus. Não temos que ter vergonha, porque pode ser a última oportunidade das nossas vidas. Não sabemos o que vai acontecer amanhã numa estrada. Não sabemos o que vai acontecer hoje à noite. Não sabemos nem se vamos acordar vivos amanhã. Não nos pertence o conhecimento do dia de amanhã. Agora o dia da salvação é hoje.